Continuando aqui, senhores, anota aí por gentileza agora. Deixa eu ver aqui na minha anotação. Item 7, anota aí no caderno de vocês. Item 7, classificação das ações penais. Classificação das ações penais condenatórias. O que tá olhando aí, mulher? Tô gravando a aula aqui, você tá olhando pra minha cara aí rindo. Tô assistindo. Tá assistindo, dizer que tá assistindo, tá aqui na minha frente aqui falando que tá assistindo, mas tá rindo da minha cara aqui igual um bobo, e eu igual um trouxa aqui falando igual doido, tá? Anota aí, por gentileza, senhores. 7. Classificação das ações penais. Como é que se classifica as ações penais no Código de Processo Penal? É através da legitimidade, tá? A doutrina faz esta classificação com base na legitimidade. Já advirto-lhes, esta classificação é de suma importância para o entendimento da matéria. De vez em quando eu falo com vocês que tem doutrinador que não tem mulher em casa, mulher dorme de calça jeans, aí o cara não tem o que fazer da vida, começa a inventar classificação que não serve para nada. Não é o caso aqui agora, tá? Essa classificação é de suma importância para que vocês entendam toda a sistemática da ação penal no processo penal brasileiro. Então, vocês já anotaram, por gentileza, item 7, classificação das ações penais. Anote aí 7.1. 7.1. Ação penal pública. 7.1. Ação penal pública. Qual que é a primeira ação penal classificada pela doutrina? A denominada ação penal pública. A princípio, duas informações importantes que vocês têm que gravar, têm que saber sobre a ação penal pública. Qual seja a legitimidade ativa e o nome da peça em que se inicia a ação penal quando a ação for ação penal pública. A regra do Código de Processo Penal e da ciência criminal como um todo é que a ação penal seja pública, previsto mais precisamente lá no artigo 100 do Código Penal. A ação penal pública tem como legitimado ativo o Ministério Público, nos termos do artigo 121, inciso 1º da Constituição Federal, que diz que a ação penal pública é privativa do Ministério Público. Então, o legitimado ativo na ação penal pública é o Ministério Público. Excepcionalmente, nós vamos ver mais à frente que no caso de inércia do Ministério Público, o ofendido pode propor ação, mas isso é situação excepcional, tá? A regra, portanto, é que o legitimado ativo na ação penal pública é o Ministério Público. E a peça inicial, a peça acusatória do processo penal na ação penal pública é denominada de denúncia. Então saibamos, portanto, que o legitimado ativo é o Ministério Público e que a peça inaugural, a peça acusatória, é a denúncia. Senhores, a doutrina, em geral, classifica a ação penal pública em duas subespécies, tá? Eu vou até elencar mais uma com vocês aqui, mas não é todo doutrinador que traz essa terceira subespécie. Geralmente vocês vão encontrar nos manuais duas espécies de ações penais públicas. Então, 7.1, vocês anotaram ação penal pública, já anotaram o legitimado ativo, Ministério Público e a peça inaugural, a denúncia. Anotem embaixo, espécies de ação penal pública. Coloquem assim, espécies de ação penal pública. Aí abaixo põe letra A. Letra A, ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. A primeira espécie, portanto, de ação penal pública é a denominada ação penal pública incondicionada. O que significa isso? Na ação penal pública incondicionada, que já saliento, é a regra estabelecida no âmbito do ordenamento jurídico processual penal, o Ministério Público pode agir independentemente do consentimento da vítima.
independentemente do consentimento de quem quer que seja. Ou seja, ali o Estado vai promover a ação penal independente de representação da vítima ou de requisição do ministro da Justiça. Esta, portanto, senhores, é a regra no âmbito do direito processual penal. Surgiu determinado crime, se a lei não estabelecer nenhuma outra condição para aquele respectivo crime, a ação penal será ação penal pública incondicionada. O Estado, através do Ministério Público, vai agir de ofício, denunciando aquele sujeito independentemente da manifestação de vontade do ofendido. Pode até ser contra a vontade do ofendido. Muitas das vezes isso ocorre, infelizmente. A gente pega aí casos no âmbito dos telejornais, onde você verifica, principalmente em violência doméstica, homicídio tentado contra a mulher, no âmbito da violência doméstica, e às vezes a mulher vai ao júri popular, e no júri popular ela pede a absolvição do sujeito, ela não quer que o sujeito seja condenado, ela fala que o cara era bom demais e assim sucessivamente. Aqui, em se tratando de homicídio, a ação penal pública é incondicionada. Eu não quero saber se ela quer que seja absolvido ou não, não me interessa a vontade da vítima. O que interessa é que são crimes que afetam a sociedade de forma grave e que o Estado entende que deve ser punido independente da manifestação da vítima. Esta, portanto, é a primeira espécie de ação penal pública, qual seja, ação penal pública incondicionada. Escrevam aí à frente, por gentileza, da ação penal pública incondicionada. Coloque assim, ó. É a regra prevista no artigo 100 do Código Penal. É a regra prevista no artigo 100 do Código Penal, onde o Ministério Público irá atuar, independentemente de representação ou de requisição. Independentemente de representação ou de requisição. Perfeito? Anota aí, segunda espécie, letra B, segunda espécie de ação penal pública. Ó, ação penal pública condicionada. Letra B, ação penal pública condicionada. Basta vocês fazerem um raciocínio distinto do anterior. Se na ação penal pública incondicionada o Ministério Público não depende da anuência da vítima, na ação penal pública condicionada é algo distinto. O Ministério Público está o quê? Condicionado a agir. E ele só pode agir mediante autorização da vítima. Seja por meio do instituto denominado representação, seja por meio do instituto denominado de requisição. Mais à frente nós vamos estudar mais a fundo essas nuances do que é requisição, quem pode dar, do que é representação, quem pode dar, quem não pode dar, e assim sucessivamente, como é que ela é feita, esses tipos de coisas, tá? Por hora, o que eu quero que vocês gravem é apenas e tão somente o seguinte: na ação penal pública condicionada, o próprio nome já nos sugere. O Ministério Público está condicionado a agir. E ele está condicionado a agir a uma representação da vítima ou a uma requisição do ministro da Justiça. Anote, por gentileza, na frente de letra B. Letra B, vocês anotaram. Ação penal pública condicionada. Coloquem à frente. Nessas hipóteses, existe uma condição específica de procedibilidade. Nessas hipóteses, existe uma condição específica de procedibilidade. Pois a denúncia só pode ser oferecida
diante de representação da vítima. Diante de representação da vítima. Ou de requisição do ministro da Justiça. Diante de representação da vítima ou diante de requisição do ministro da Justiça. Tá? Então nós já entendemos o que é ação penal pública incondicionada, que é a regra geral, e já sabemos também o que é ação penal pública condicionada, ou seja, necessário se faz uma condição específica de procedibilidade. Tem que ter a anuência da vítima ou de seu representante legal ou de requisição do ministro da Justiça. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, professor, eu entendi o que é uma, eu entendi o que é outra. Mas como é que eu vou saber na prática se determinado crime é de ação penal pública incondicionada ou se determinado crime é de ação penal pública condicionada? Eu preciso saber. Eu preciso saber isso para, regra geral, saber se o Ministério Público depende ou não da anuência da vítima. Olha, estudando o ordenamento jurídico, você vai perceber isso diante do tipo penal previsto no caso em concreto. Só entendam o seguinte, geralmente, se diz nos casos de ação penal pública condicionada, não logo após o tipo penal previsto na lei criminal. Ele geralmente é previsto nas disposições especiais, nas disposições finais do capítulo daqueles tipos penais. Regra geral, quando o código nada fala, nós já sabemos, ação penal pública incondicionada. Mas se o código falar o seguinte, somente se procede mediante representação, ou somente se procede mediante requisição, é uma ação penal pública condicionada. E geralmente a gente vê isso onde? Nas disposições finais do capítulo referente àquele respectivo crime. Vou dar um exemplo para vocês. Vou abrir aqui o Código Penal, um exemplo recente, mais precisamente lá no artigo 171, que está a tratar do estelionato. Aí, você lê o estelionato e ele está dizendo o seguinte: obter, para si ou para outro, em vantagem ilícita, sem prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E aí vem a pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Beleza? O que é que nós temos aqui? O típico caso de estelionato. A princípio, você não vê aqui nada falando a respeito de ação penal. Você não viu aqui nada falando somente se procede mediante queixa, somente se procede mediante representação. Mas se nós formos às disposições finais desse dispositivo, mais precisamente ao seu parágrafo 5º, ao que ele está a dizer? Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, olha, a regra no estelionato, conforme está descrito no parágrafo 5º, é de ação penal pública condicionada, porque ele diz, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for a administração pública, salvo se a vítima for criança ou adolescente, salvo se a vítima for pessoa com deficiência mental, salvo se a vítima for maior de 70. Porque nessas hipóteses, já que ele está ressalvando, são hipóteses de ação penal pública incondicionada. Então, geralmente, na parte final do capítulo, na parte final do dispositivo, é que você vai conseguir achar se ele estará dizendo se procede mediante queixa ou se procede mediante representação ou requisição. E não achem que é necessariamente logo após o tipo penal. Em regra, está nas disposições finais daquele capítulo referente a determinado crime. Vou pegar outro exemplo para vocês aqui, Abrem aí, por gentileza, o código de vocês. Lá no artigo 182. O capítulo 8º, ele trata dos crimes contra o patrimônio. E aí vem lá nas disposições finais, que começa no artigo 181. É o artigo 181 que trata das disposições finais
referente aos crimes contra o patrimônio. E aí vem o artigo 182 e fala o seguinte, ó: somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo de... Aí vem: se for cometido em prejuízo de cônjuge desquitado ou judicialmente separado, se for de irmão legítimo ou ilegítimo, são essas... Tomem até cuidado com a leitura do código, que o nosso código é de 40, tá? Então ele não está adequado às nomenclaturas dos direitos de família que aplicam-se nos dias de hoje, tá? Mas só entendam: irmão, tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então saibam que nessas hipóteses, se for contra cônjuge, ainda que divorciado, se for contra irmão, se for contra quem? Tio ou sobrinho com quem os mesmos habitam, a ação penal é pública condicionada, porque o artigo 182 falou que somente se procede mediante representação. Então, entendam o seguinte: se nada diz o dispositivo, se nada diz o capítulo quanto à natureza jurídica da ação penal, nós vamos para a regra geral: ação penal pública incondicionada. Mas se o dispositivo diz que somente se procede mediante representação, ou se o dispositivo diz que somente se procede mediante requisição, trata-se de ação penal pública condicionada à representação. A requisição, senhores, é aplicada nos crimes contra a honra de determinadas autoridades. Se vocês pegarem mais precisamente o artigo, vou achar aqui para vocês, ó. Exclusão de crime, blá blá blá, das disposições comuns, artigo 141 do Código Penal. Ele está dizendo o seguinte, ó: as penas cometidas nesse capítulo aumentam de um terço se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente, contra o funcionário público em razão de sua função, na presença de várias pessoas, blá 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 blá, mediante pago, coberto de recompensa, tá? Entende-se e sabe-se que, em se tratando de crime contra a honra cometido contra o presidente da República, o fato somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça, porque é isso que diz o artigo 145 em seu parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça nos casos do inciso 1, caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido nos casos do inciso 2º, blá 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 blá. Ou seja, trata-se de típicos casos aonde nós estamos diante de crime em que, praticado contra o presidente da República, e sendo o crime necessariamente de quê? De contra a honra, vai se proceder, em regra, mediante requisição do ministro da Justiça. O que vocês têm que entender sempre: geralmente não está logo após o tipo penal. Pode ser que tenha, mas geralmente está nas disposições finais. Aí você vai lá nas disposições finais e vai ter que verificar se lá está dizendo somente se procede mediante representação ou somente se procede mediante requisição. Se tiver algo escrito assim, trata-se de um típico caso de ação penal pública condicionada. Tranquilo? Geralmente, a doutrina, na classificação, ela para por aqui. Geralmente, a doutrina traz ação penal pública e traz como subespécies de ação penal pública duas: ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada, que é o que vocês acabaram de anotar. Entretanto, senhores, alguns autores trazem uma terceira hipótese de ação penal pública. Então anotem, por gentileza, vocês não vão encontrar isso em todos os manuais, mas alguns autores salientam que pode haver uma terceira espécie de ação penal pública. Anotem, letra C: ação penal pública subsidiária da pública. Ação penal pública subsidiária da pública. Vou até pegar o dispositivo aqui de uma vez, aonde nos dão exemplo de ação penal pública subsidiária da pública. 109, cadê você, seu safado? Achei. Mas o que é em si ação penal pública subsidiária da pública? Ó,
é uma ação penal cujo legitimado ativo é o Ministério Público A. E imagine que o Ministério Público A deixou de agir. Imagine que o Ministério Público A deixou de realizar a acusação. Ele permaneceu inerte. E, algumas hipóteses, surge a possibilidade de um outro órgão do Ministério Público agir naquele caso em concreto. A isso é o que nós chamamos de ação penal pública subsidiária da pública. Um órgão do Ministério Público deixou de agir e a lei prevê que um outro órgão do Ministério Público pode agir nesse caso em concreto. Geralmente, a doutrina que verifica essa possibilidade prevê 3 casos, tá? Particularmente, acho que só existe um caso e é esse que eu vou dizer para vocês aqui. Os outros 2, com devido respeito, é forçação de barra. Para mim, o exemplo de ação penal pública subsidiária da pública é no caso de IDC. Que porra é essa? Incidente de deslocamento de competência que será por vocês amplamente estudado quando analisado competência criminal. Mas só para vocês terem uma ideia, aonde está previsto o IDC? Ele está lá no texto constitucional, mais precisamente no artigo 109, inciso 5º, a linha A da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 109, caput, ó. Aos juízes federais compete processar e julgar. Aí vem o inciso 5º, a linha A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. E aí, se vocês verem o parágrafo 5º, ele está dizendo o seguinte, ó. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência. O que está se referindo isso aqui? Imagine determinada situação de competência da Justiça Estadual. Naquele caso em concreto, houve grave violação dos direitos humanos, no qual o Brasil é signatário. E essa grave violação dos direitos humanos no qual o Brasil é signatário, além disso, está verificando-se determinada inércia da Justiça Estadual, do Ministério Público Estadual. Em assim havendo, o que pode ocorrer? O Procurador-Geral da República pode requerer ao STJ incidente de deslocamento de competência, falando o seguinte, ó, está havendo grave violação de direitos humanos, no qual o Brasil é signatário, e eu estou vislumbrando que o Ministério Público Estadual não está agindo da maneira como deveria. Ele está inerte, ele deveria agir e não está assim o fazendo. Então o STJ declare essa desídia do Ministério Público e traga o feito para a Justiça Federal, aonde deverá ser julgado aquela respectiva causa criminal. Ou seja, tem uma desídia no Ministério Público Estadual e aí, em caso de desídia, se previsto e se julgado procedente o IDC, isso vai ser deslocado a competência para a Justiça Federal, aonde o Procurador da República é que irá propor a ação penal e continuar praticando os respectivos atos. Inércia do Ministério Público Estadual foi para um outro Ministério Público Federal, ação penal pública subsidiária da pública. Este é o exemplo no qual se dá no caso de ação penal pública subsidiária da pública. Tranquilo? Então, olha, primeira espécie que nós vimos é ação penal pública. Aí nós subdividimos ela em 3. Ação penal pública incondicionada, não tem condição nenhuma para o Ministério Público agir. Ação penal pública condicionada, depende de representação ou de requisição do Ministro da Justiça. E ação penal pública subsidiária da pública. Um órgão do Ministério Público não age e aí a lei prevê que um outro órgão do outro Ministério Público possa agir. Exemplo, incidente de deslocamento de competência. Tranquilo? 7.2, anotem fazendo favor, vimos a ação penal pública.
Agora vamos ver 7.2, ação penal privada. 7.2, anotem no caderno de vocês, ação penal privada. Se quiserem ser mais técnico, ação penal de iniciativa privada. Vocês podem colocar, a doutrina geralmente usa essa expressão, tá? Ação penal privada. Mas podem colocar também ação penal de iniciativa privada. Alguns autores mais críticos, vamos por assim dizer, ele entende que na verdade não é ação penal privada. Ela é sempre uma ação penal pública, o direito de ação é o direito público. A iniciativa dela é que passa a ser do particular em determinados casos. Então ele diz, é uma ação penal pública de iniciativa privada. Ação penal pública de iniciativa privada. Mas aí a nomenclatura não vem muito ao caso. Basta que vocês entendam que é uma ação penal de iniciativa do particular e não do Ministério Público. Então anotaram 7.2, ação penal privada ou ação penal de iniciativa privada. O que a gente tem que saber a princípio desta ação penal? Primeiro, o legitimado ativo. O legitimado ativo da ação penal privada é quem? É a vítima. É o ofendido. É a vítima que vai contratar um advogado e vai ter que propor esta ação penal. A vítima, obviamente, que se ela for incapaz, seu representante legal, ou se ela vier a morrer, seus sucessores. Quem são os sucessores? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então são essas as pessoas que possuem legitimidade ativa para a propositura de ação penal em se tratando de ação penal privada. E a peça inaugural, a peça que oferece a ação penal, é denominada de queixa-crime, tá? Queixa-crime nada mais é do que a peça que oferece determinada ação penal em se tratando de uma ação penal privada. Então, o legitimado ativo é a própria vítima e a ação é iniciada por meio de uma queixa-crime. Assim como existe subdivisão da ação penal pública, na ação penal privada também existe, tá? Então, vamos passar por cada uma dessas espécies de ação penal privada. Anote, por gentileza, letra A. Letra A. Ação penal exclusivamente privada. Ação penal exclusivamente privada. O que significa ação penal exclusivamente privada? Saibam, são hipóteses aonde o legislador entendeu que naquele caso em concreto estar se violando muito mais a intimidade das pessoas com aquela atividade criminosa do que contra o próprio Estado. Então o Estado entende que quem tem que processar, que tem que iniciar a ação penal nesses respectivos casos é a vítima. E a vítima pode assim o fazer. A vítima, e se ela for incapaz, seu representante legal, tá? E admite-se sucessão processual na ação penal exclusivamente privada. Imagine para vocês que realizado calúnia contra você. Essa calúnia é contra você realizada e o Código Penal estabelece que os crimes contra a honra, em regra contra determinadas pessoas, somente se procede mediante queixa-crime. E se o Código diz que somente se procede mediante queixa-crime, trata-se de ação penal exclusivamente privada. E você vem a falecer. Se você vem a falecer, admite-se sucessão processual. Isso significa o quê? Que seu cônjuge, seu ascendente, seu descendente ou seu irmão pode dar prosseguimento ou continuar o prosseguimento daquela respectiva ação penal. Então saibam que a ação penal exclusivamente privada, ela é de iniciativa da vítima, de seu representante legal e admite sucessão processual. E como é que a gente visualiza isso dentro da legislação processual? Da mesma forma que eu falei com vocês lá na ação penal pública condicionada, aqui também você vai ter que analisar o tipo penal e geralmente nas disposições finais lá vai estar escrito o quê?
somente se procede mediante queixa-crime. Toda vez que você visualizar um tipo penal onde está dito que somente se procede mediante queixa-crime, trata-se de ação penal privada, exclusivamente privada. Tranquilo? Então anotem no caderno de vocês. Letra A, ação penal exclusivamente privada. Letra A, ação penal exclusivamente privada. E aí escrevam à frente. Trata-se de hipóteses. Trata-se de hipóteses aonde a lei estabelece que o legitimado ativo para a propositura da ação, é a vítima ou, se incapaz, seu representante legal. É a vítima ou, se incapaz, seu representante legal. Admitindo-se sucessão processual na forma do artigo 31 do CPP. Ficando estabelecido quando a legislação diz que somente se procede mediante queixa-crime. Tá? Então, nessas hipóteses, você vai ter que contratar um advogado e o advogado vai dar entrada em seu nome a esta queixa-crime para que a pretensão penal possa ser concretizada na prática. Tranquilo? Letra B, anotem aí, ação penal privada personalíssima. Qual que é a diferença em si entre a ação penal exclusivamente privada, que nós acabamos de ver, e a ação penal privada personalíssima? Ambas se procede mediante queixa-crime. Ambas se procede mediante queixa-crime oferecida pelo ofendido. Mas só tem um detalhe. Na ação penal personalíssima, privada personalíssima, esta ação só pode ser oferecida pela vítima. Não admite sucessão processual. Se a vítima vier a falecer, se a vítima morrer e a ação já tinha iniciado, ou se a ação nem tinha iniciado e a vítima morrer, acabou. É causa extintiva de punibilidade a morte da própria vítima. Porque, como é personalíssima, só existe uma única pessoa que tem legitimidade ativa para a propositura ou para a continuação de uma ação penal privada personalíssima, qual seja, somente o ofendido. Ninguém em seu nome pode assim o fazer. E se ele vier a falecer, haverá necessariamente extinção do processo, por se trata de uma cláusula de extinção de punibilidade. Geralmente, o que extingue a punibilidade é a morte do autor do crime, né? Se a gente pegar lá nas causas de extinção de punibilidade do Código Penal, vocês vão verificar que o que extingue a punibilidade em regra é a morte do autor, daquele que praticou o crime. Aqui na ação penal personalíssima, não. Aqui na ação penal personalíssima, o que extingue a punibilidade, além, obviamente, da morte do autor, também a morte da vítima. Porque se a vítima vier a falecer, ninguém mais poderá propor a ação penal em seu nome. Nós temos um único exemplo de ação penal personalíssima. Somente existe hoje um único exemplo. Mais precisamente, lá no artigo 236 do Código Penal. Abra o Código Penal de vocês aí, estou abrindo o meu aqui. Mais precisamente, lá no artigo 236. Olha o que diz o artigo 236. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 256. Contrair casamento
induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento interior. Detenção de 6 meses a 2 anos. E olha o que diz o parágrafo único, é o que nos interessa aqui, ó. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. O parágrafo único está dizendo que a ação penal aqui depende de queixa do contraente enganado. A partir desse momento, só o contraente enganado, o ofendido, pode propor ação. Então é um típico caso de ação penal personalíssima. Por quê? Só o contraente enganado pode assim proceder. E se ele vier a faltar, se ele vier a falecer, deve ser extinta a punibilidade. A isso nós chamamos de ação penal privada personalíssima. Vamos anotar isso no caderno de vocês. Letra B. Anotem, por gentileza. Letra B. Ação penal privada personalíssima. Ação penal privada personalíssima. Aí escrevam à frente. É a ação penal cuja parte legítima para a sua propositura, é somente do ofendido, não admitindo-se sucessão processual, na forma do artigo 31 do CPP, não admitindo-se sucessão processual na forma do artigo 31 do CPP. Tendo como exemplo o artigo 236 do Código Penal. No crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. No crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Beleza? Anotem por gentileza, última espécie de ação penal privada, letra C, ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Primeira coisa, ó, não confundam esta espécie de ação penal com a que nós vimos lá na letra C da ação penal pública. Lá nós vimos a ação penal pública subsidiária da pública. Aqui é a ação penal privada subsidiária da pública. Lá nós vimos o seguinte: um órgão do Ministério Público A não agiu e um outro órgão do Estado, do outro Ministério Público, pode agir. Aqui não. Aqui é o seguinte, ó. O Ministério Público tem prazo para a propositura de ação penal. O Ministério Público, portanto, tem prazo para agir através da denúncia. Então, nós estamos aqui diante, tipicamente, de um crime de ação penal pública, tá? É um crime de ação penal pública. Só que o Ministério Público permaneceu inerte. O Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo respectivo. E diante dessa inércia do Ministério Público, o texto constitucional prevê como direito e garantia fundamental que a própria vítima possa propor essa ação penal. A isso é o que nós denominamos de ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, é uma ação penal pública aonde quem deveria propor a ação é o Ministério Público através de uma denúncia. Só que o Ministério Público permaneceu silente. O Ministério Público permaneceu inerte, nada fez. Passou o prazo e está lá dormindo o sono dos justos, aqueles autos do inquérito policial. Nesta hipótese, diante da inércia do Ministério Público, é possível que a vítima ou seu representante ou
também seus sucessores processuais possam propor uma queixa-crime. E quando isso ocorre, nós estaremos diante de uma ação penal pública, de uma ação penal privada subsidiária da pública. Mais à frente nós vamos ver o que significa inércia no Ministério Público de fato, tá? Por hora, o que eu quero que vocês gravem é apenas o que é, porque aqui nós estamos trabalhando nesse tópico apenas e tão somente em relação à classificação das ações penais. Anote, por gentileza, letra C e escrevam à frente. Letra C. Ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. E escrevam à frente. Trata-se de hipótese. Trata-se de hipótese de crimes cuja ação penal seja pública. Cuja ação penal seja pública. Devendo o Ministério Público iniciar a ação penal por meio de denúncia. Devendo o Ministério Público iniciar a ação penal por meio de denúncia. Ponto. Entretanto, se o Ministério Público permanecer inerte, se o Ministério Público permanecer inerte no prazo legal, ou seja, fora do prazo legal, poderá o ofendido oferecer queixa-crime. Poderá o ofendido oferecer queixa-crime. Tá, senhores? Então, o que nós vimos aqui no âmbito da classificação? Primeiro, nós dissociamos o seguinte. Temos a ação penal pública e temos a ação penal privada. E o que diferencia uma da outra, em regra? Na ação penal pública, a parte legítima é o Ministério Público, em regra. E o oferecimento da peça acusatória se dá por meio de uma denúncia. Na ação penal privada, o legitimado é a vítima. E a vítima dá início à ação penal por meio de uma queixa-crime. Lá na ação penal pública, nós classificamos ela em 3, quais sejam: ação penal pública incondicionada, o Ministério Público pode agir independentemente da anuência de quem quer que seja. Ação penal pública condicionada, o Ministério Público só pode agir se tiver representação da vítima ou requisição do Ministro da Justiça. E por fim, falei com vocês de uma classificação traga por poucos autores da ação penal pública subsidiária da pública. Ou seja, um Ministério Público A não agiu e a lei prevê a possibilidade de um outro órgão ministerial poder ajuizar esta ação penal. Depois nós passamos para a ação penal privada. E eu falei com vocês, a ação penal privada também tem 3 classificações. Ela pode ser exclusivamente privada, que é o caso aonde somente se procede mediante queixa-crime, então é a própria vítima, seu representante legal ou seus sucessores processuais que podem propor essa ação penal. Ela pode ser também exclusivamente privada, que é o que eu acabei de falar com vocês. Na letra B, vocês anotaram que ela pode ser ação penal privada personalíssima, que é só a vítima que pode propor a ação. Se a vítima vier a faltar, acabou, extingue-se a punibilidade, pois não se admite sucessão processual. E por fim, nós vimos, só um minutinho, vou espirrar aqui. Amém. Por fim, nós vimos a ação penal privada subsidiária da pública, qual seja, na inércia do Ministério Público, surge o direito da vítima propor queixa-crime para fazer prevalecer e aplicar a legislação criminal, tá? Na próxima aula, a gente passa para o estudo dos princípios aplicáveis às ações penais. Um abraço a todos.